No Brasil, João Cristofolini. Em Dubai, Gustavo Carriconde. Eles leem os mais importantes livros e debatem suas principais ideias. Fique ligado nas dicas dos maiores nomes da literatura de negócios e como você pode aplicá-las na sua vida como empreendedor. Está começando agora mais um episódio do Resumo Cast, livros para empreendedores. Olá, muito bem-vindo ao quarto episódio do Resumo Cast. E hoje mais um livro para nós debatermos. Gustavo, muito bem-vindo e nos apresente o livro de hoje. Olá, João. Olá, você que nos escuta. É um grande prazer estar aqui no nosso quarto episódio do Resumo Cast. E hoje eu vou ter o prazer de entrevistar o autor do livro O que a Escola Não Nos Ensina, que é o meu amigo, meu parceiro apresentador aqui do Resumo Cast, o João Cristofolini. Maravilha, Gustavo. Grande honra aí poder contribuir também e conversar um pouquinho sobre o livro O que a Escola Nos Ensina, que eu tive a oportunidade de lançar no ano passado. Então, nesse episódio, tá com você, fica à vontade, você que vai comandar o programa de hoje, Gustavo. Tá legal, João. Então vamos seguir nesse episódio aqui, num estilo de entrevista. Eu vou lhe fazer algumas perguntas a respeito do livro e com certeza você é a pessoa mais apropriada para falar a respeito do seu próprio livro e transmitir as principais ideias, os principais insights e o que as pessoas podem tirar de bom do seu livro. Vamos iniciar então com uma pergunta que diz respeito ao surgimento da sua ideia. Qual foi a sua maior inspiração? O que lhe inspirou para escrever esse livro? Bom, eu comecei a me interessar sobre livros de negócio, histórias de empreendedores de sucesso bastante cedo. Já comentei sobre isso em outras entrevistas também. Comecei nos 13 anos de idade, comecei a me interessar sobre leitura. E durante 10 anos, praticamente, me aprofundei em muitos livros, em muitas histórias de empreendedores, sempre conciliando com a prática. Onde eu comecei a empreender também muito cedo, comecei a criar negócios bastante cedo, sempre conciliando a leitura com a prática. E também, logo depois, optei por abandonar a faculdade para me dedicar ao meu próprio negócio. E passado aí mais alguns anos, no ano passado, literalmente, eu tive a proposta e o interesse de condensar esses 10 anos que eu vim estudando e que eu vim praticando com muitos empreendedores, com muitos autores, com muitos investidores de sucesso, de condensar toda essa experiência, todas essas habilidades que nós não aprendemos na sala de aula através de um livro. Então foi daí que surgiu a proposta do livro Que a Escola Nos Ensina, que mostra, na verdade, diferentes caminhos de educação, que mostra que o caminho tradicional que nós fomos ensinados desde pequenos, ele não é mais o único caminho. Existem hoje vários caminhos de educação, vários caminhos para se aprender. E eu listo também 7 habilidades que eu considero indispensáveis, 7 habilidades que eu vivenciei e que eu vi na maioria dos empreendedores de sucesso, que eu relato aí no livro, que são 7 habilidades que nós não aprendemos dentro da sala de aula. Legal então, João. Daqui a pouquinho vamos falar então a respeito das 7 habilidades que você lista no seu livro. E agora uma pergunta a respeito do título do livro que as pessoas geralmente fazem. Você é contra a escola, João? Você recomenda que as pessoas não frequentem as escolas? É isso? A proposta do livro não é ser contra a escola. Na verdade, essa é uma dúvida, é um questionamento bastante comum. Mas, primeiro que o meu objetivo com o livro não é mudar o sistema de ensino de educação, até porque isso não está dentro da minha alçada, e muito menos também dizer que
se devem ou não devem frequentar uma escola, um sistema de educação tradicional. A proposta, na verdade, é mostrar que existem nos dias de hoje diferentes caminhos de educação, né? Aquilo que talvez não existia há um tempo atrás, antes da tecnologia, antes da internet, dessa abertura e desse grande leque que nós temos de formatos para aprender diferente. Eu costumo dizer, inclusive, exemplificando de forma bem prática, que uma simples inversão de perguntas, quando a gente entende de fato qual que é a nossa missão, qual que é o nosso propósito de vida, o que que a gente quer de fato para a nossa vida, quando a gente consegue responder essa pergunta, aí sim que nós vamos pensar qual é o melhor caminho, qual é o melhor formato para aprender e para me aperfeiçoar nessa minha missão. Pode ser que a escola seja o melhor caminho, pode ser que não seja, como no meu caso. No meu caso, como eu tinha muito claro que a minha missão era empreender, eu entendi que a escola, que o modelo de educação tradicional não era o melhor caminho para essa minha missão. Existiam outros caminhos mais eficientes, mais baratos e mais conectados com a realidade, com a prática daquilo que eu ia fazer. Então, é simplesmente uma mudança de comportamento também, de entender que existem caminhos diferentes e, principalmente, a proposta do livro é mostrar aquilo que a escola não nos ensina. Então, se ela não ensina, cabe a gente a buscar fora dela essas habilidades que são indispensáveis para a nossa vida prática, tanto pessoal como profissional também. O seu livro fala também a respeito das habilidades que um empreendedor deve desenvolver e que muitas delas elas não são ensinadas ou são ensinadas de forma incompleta na escola, e seriam as habilidades de utilizar a mente, do empreendedorismo, habilidade da liderança, vendas, marketing, educação financeira e saúde e espiritualidade. Então, eu gostaria que você brevemente descrevesse cada uma delas. Bom, então, essas 7 habilidades, antes de comentar cada uma delas, elas de fato foram habilidades que eu encontrei muito frequentemente em grande parte das pessoas que fizeram alguma coisa diferente, né? Que construíram uma história diferente, que construíram empreendimentos diferentes e que de fato foram em algum ponto tiveram um resultado diferente do tradicional. Não por acaso a primeira delas é aprender a sua mente, onde eu falo muito de comportamento, de inteligência emocional, como a nossa mente e o que nós pensamos, isso nós já conversamos, inclusive, em outros podcasts, como isso tem interferência direto no cenário externo, quando nós entendemos o funcionamento da nossa mente. Eu costumo dizer, inclusive, que na escola nós aprendemos sobre outros planetas, aprendemos sobre o universo, mas esquecemos de aprender aquilo que está dentro de nós, né? E muitas vezes o que está dentro, o que está internamente é muito mais importante do que externamente, ou do que QI, ou do que conhecimento que a gente pode adquirir, mas o comportamento, de fato, é aquilo que realmente diferencia um empreendedor e uma pessoa de sucesso. A segunda habilidade, aprender sobre empreendedorismo, que nós também não aprendemos na escola, nós aprendemos, na verdade, a procurar empregos e não a gerar empregos. E quando a gente fala de aprender sobre empreendedorismo, também está muito ligado ao comportamento. Eu digo muito que empreender é transformar problemas em oportunidades. Então é a forma que você enxerga, que você encara problemas no seu dia a dia. E isso pode ser tanto construir um negócio, como resolver um problema dentro de uma empresa, dentro de um projeto social, dentro da política, não importa onde. Mas é um comportamento que você precisa também desenvolver se quiser realmente ter uma vida aí diferenciada. A terceira habilidade, aprender sobre vendas. Nós também não aprendemos sobre isso na escola, muito pelo contrário. Eu lembro aí quando criança, inclusive, que sempre ouvia que nós não deveríamos falar com estranhos na rua, né? Nós sempre recebemos aí inconscientemente orientações para evitar conversar, para evitar ter contato com outras pessoas que não fossem do nosso círculo. Isso automaticamente acaba nos bloqueando mentalmente em desempenhar a nossa habilidade de comunicação
que a gente também sabe que é indispensável para qualquer pessoa que queira fazer a diferença. Afinal, não é o mais inteligente, não é necessariamente o mais preparado, não é o melhor produto ou o melhor serviço que vence no final da história. Muitas vezes a forma como você comunica, a forma como você vende, como você se vende, seja a sua pessoa também, inclusive, ela faz total diferença no sucesso de um negócio ou de um projeto. A quarta habilidade, aprender sobre marketing e sua marca pessoal. Novamente, aí muito relacionado também à comunicação. Aliás, comunicação é uma das características fundamentais para qualquer pessoa, qualquer grande líder ou história de empreendedor de sucesso que a gente for estudar, a gente vai ver que ou o empreendedor, a pessoa, desenvolveu essas habilidades, o que não quer dizer que são habilidades natas, isso é muito importante nós deixarmos claro. Tem muitas pessoas que acham que porque são tímidas ou não sabem se comunicar da melhor forma possível, que se não nasceram assim, não conseguem desenvolver. Mas eu garanto para vocês que são habilidades, são técnicas, são métodos que qualquer pessoa pode aprender. Tanto aprender a vender, aprender a se comunicar, como também aprender a cuidar, a lidar do marketing, da sua marca pessoal e do seu negócio também. De novo, repetindo, acho que vale ressaltar, marketing, vendas, como você se comunica, como você se comporta, como você é visto pelos outros, é tão importante quanto, ou até mais, do que unicamente um produto, do que unicamente um serviço, ou daquilo que você tem a oferecer. Por isso que a habilidade de marketing, sua marca pessoal, é indispensável para o seu desenvolvimento também. A quinta habilidade é aprender a ser um líder. Aqui, novamente, como eu comentei, a gente aprende a ser liderado, mas não aprendemos a ser líderes. E hoje, no Brasil, principalmente, o que mais nós precisamos são de novas lideranças, de novos líderes. Não só dentro dos negócios, mas líderes na política, em projetos sociais, em qualquer esfera aí da atividade. Inclusive, liderança, líder, não é um cargo. Líder é um perfil, é um comportamento. Todos nós somos ou seremos em algum momento líder. Assumiremos em algum momento o papel de líder. Seja ele dentro de casa, seja ele dentro da família, seja ele no trabalho. E é importante nós revermos alguns conceitos de liderança. Quando nós começamos a entender que o modelo de trabalho mudou, que conceitos antigos de chefe, de liderança que nós até então vimos, não faz mais sentido. É importante, de fato, estudar e entender o que move os novos jovens, o que move as pessoas. Aí nós falamos de propósito, nós falamos aí da importância de criar uma cultura, da importância de meritocracia, de aprender a delegar atividades, de entender que ninguém faz nada sozinho. Todo grande projeto, todo grande negócio, ele nasce com pessoas, com diversidade de pessoas. Por isso que aprender a lidar com pessoas é indispensável. Pessoas são, de fato, o maior ativo de qualquer empresa, de qualquer negócio. Por isso, nós precisamos investir cada vez mais em pessoas e como lidar com pessoas. Aqui é Davi Rinaldo, eu estou escutando o Resumo Cast em Araraquara, São Paulo. Valeu! A sexta habilidade, aprender sobre educação financeira. Aqui talvez seja um dos principais problemas do brasileiro nos dias de hoje, principalmente. Nós aprendemos a como ganhar dinheiro, mas não aprendemos a como gastar esse dinheiro. E como nos dias de hoje acredito que todo mundo é remunerado por dinheiro, nós precisamos de fato aprender a usar esse dinheiro, aprender a gastar de forma correta, aprender a poupar, aprender a investir, a aprender a planejar o seu futuro financeiro, a sua aposentadoria financeira, não só para a empresa, para o negócio, mas principalmente para você, para a sua pessoa, para o seu futuro. É indispensável você começar a falar, a discutir, a estudar sobre dinheiro, sobre investimento, sobre alternativas que nós temos nos dias de hoje, seja ela de empréstimos, de financiamento, de investimento. É indispensável para não entrarmos na estatística
infelizmente, que retrata o cenário brasileiro, que é um alto nível de endividamento das famílias brasileiras, e o que acarreta, logicamente, grandes problemas aí, problema pessoal, problema conjugal, problema familiar, rendimento no trabalho, está muito ligado, muito atrelado à educação financeira, que, novamente, nós não aprendemos, infelizmente, sobre isso no sistema de ensino de educação tradicional. E por último, para fechar, a 7ª habilidade, mas não menos importante, aprender a cuidar da saúde e da sua espiritualidade. O nosso corpo, a nossa vida, com certeza é o nosso maior empreendimento. Então, de nada adianta nós estudarmos técnicas, estratégias, sermos aí bons profissionais, bom líder, bom vendedor, bom empreendedor, se o mais importante de tudo, aquilo que realmente tem o maior valor, que somos nós, nossa saúde, a nossa espiritualidade, a nossa pessoa de fato, não estiver de fato equilibrada e não estiver em condições de desenvolver todas essas ações, né? Afinal, o nosso corpo é o alicerce, né? A base de qualquer coisa que nós vamos construir. E quando eu falo de saúde, eu não falo necessariamente em não ter doença. Esse é um grande equívoco. Ser saudável não tem nenhuma relação com não ter doença. Ser saudável se refere a ter hábitos e estilos de vida saudável. Aí nós falamos de atividade física, nós falamos de alimentação, de meditação, tudo que envolve a questão do equilíbrio com o seu corpo, e também da espiritualidade, que é um outro tabu a ser quebrado, que não tem nenhuma relação com religião. Ser espiritualioso ou ser religioso não tem nenhuma relação, mas é indispensável nós conhecermos e entendermos princípios universais que estão dentro de você e que são indispensáveis para você, de novo, ter uma vida em equilíbrio, uma vida aí, de fato, tranquila, para que você possa construir os seus projetos, seus trabalhos, seus negócios também. Então essas são as 7 habilidades que eu listo no meu livro. O objetivo não é passar a resposta sobre todas essas habilidades, muito pelo contrário. O livro conta, inclusive, com a participação de mais de 30 nomes consagrados aí, que são especialistas nessas habilidades, que reforçam a importância e como desenvolver cada uma dessas habilidades, mas, acima de tudo, é um processo de evolução e de educação continuada. Essas 7 habilidades são habilidades que nós temos que aprender todo dia. Temos que sempre estar buscando cada vez mais conhecimento, cada vez mais informação e cada vez mais prática para a gente, de fato, conseguir evoluir e desenvolver essas habilidades aí que são indispensáveis, que a gente não aprende na sala de aula. João, fale um pouco então a respeito da educação continuada que você mencionou em uma das habilidades e como é que funciona o processo autodidata. E também se você puder dar alguma dica para as pessoas que estão nos escutando a respeito de como buscar informações online ou através de outras fontes que possa auxiliá-las nessa educação continuada. Bom, legal, Gustavo. Eu acho que o primeiro ponto é importante nós deixarmos claro e ressaltar isso aqui novamente, que é entendermos que nós temos a perspectiva nos dias de hoje de viver até 80 ou mais anos. E, logicamente, nesse cenário é impossível imaginar ou impossível acreditar que apenas 4, 5 ou 10 anos sejam suficientes para te preparar para a vida, para o mercado de trabalho, para os negócios, etc. Como nós vamos viver muito mais e como as coisas estão mudando num ritmo muito mais rápido, muito mais veloz, naturalmente se torna indispensável que nós estejamos aprendendo e estudando a todo momento. E esse é o conceito da educação continuada. A educação continuada, na verdade, diz que a educação não tem fim. Você não se forma, na verdade. Você vai estar sempre aprendendo e sempre buscando mais conhecimento, mais informação para acompanhar, na verdade, de fato, o próprio mercado, a própria inovação, o próprio mundo. Enquanto no modelo de educação tradicional nós seguimos um padrão industrial, na verdade, se a gente for estudar isso, a essência do modelo que surgiu na época industrial, onde preparava pessoas aí para mão de obra, trabalhos operacionais, nós temos um processo de aprendizado em sala de aula durante 5, 10, 15 anos,
para depois irmos diretamente para a prática. E a educação continuada é justamente você aprender e praticar. Aprende uma coisa e pratica. Você está ouvindo esse podcast agora, está aprendendo alguma coisa, teve algum insight, pratica, aplica, coloca na sua vida, no seu dia a dia. Você vai errar, você vai aprender, você vai estudar mais um pouco, você aplica, pratica. Esse é o conceito de educação continuada. E nos dias de hoje, como eu já comentei, está cada vez mais fácil buscar informação, conhecimento. Antigamente, a única fonte de conhecimento e informação era o professor. Ou seja, nós éramos obrigados a ir para a sala de aula, sentarmos na cadeira e ficarmos ouvindo aquele de quem de fato tinha o conhecimento. E hoje o conhecimento está em todos os lugares. Ele está na internet, ele está no Google, ele está no YouTube. Nós temos cursos, diversos cursos online, cursos pagos, livros, podcast, como nós estamos fazendo agora, hangouts, etc. Então tem milhares de canais, milhares de formas de aprender, e é importante você, inclusive, buscar um canal de educação que se enquadre com o seu perfil. Tem pessoas que gostam de aprender através de um canal, tem pessoas que gostam de aprender em outro canal. Então, de novo, não importa o canal, não importa o formato, né? Importa sim que você esteja sempre buscando conhecimento, sempre buscando essa educação continuada, e principalmente quando a gente fala de aprender sempre, não é aprender qualquer coisa, né? É aprender aquilo que de fato vai ser útil para você na sua vida, no seu dia a dia, como a exemplo das 7 habilidades que nós listamos agora há pouco, né? João, nós sabemos então que o conceito de empreendedorismo, ele é um pouco mais abrangente do que apenas a definição de uma pessoa ou de uma classe de pessoas. Ele fala a respeito de um comportamento. Então, o que seria esse comportamento e o que seria empreender? O que é empreender? Bom, Gustavo, como você mesmo comentou, né, empreender está muito acima e muito além de unicamente ter uma empresa ou ter um CNPJ. Na verdade, são termos distintos. Empreender não é o mesmo que ser um empresário, né? Empreendedor e empresário são pessoas diferentes. Empresário é aquela pessoa que de fato tem uma empresa, tem um CNPJ. Né, ou empreender é um comportamento, como você mesmo comentou, é uma forma de pensar, é uma forma de enxergar o mundo. E como eu defino, na verdade, eu sempre digo que empreender é resolver problema, né? Ou transformar problema em oportunidade. Isso vale para qualquer situação da sua vida, né? Você tem um problema na sua frente, você pode, através de um comportamento empreendedor, enxergar esse problema com uma ótica buscando uma oportunidade, buscando um aprendizado, buscando uma solução. Isso é empreender, é usar o seu comportamento numa forma de resolver o problema que está na sua frente. Ou você pode ver esse problema num comportamento vitimista, num comportamento não empreendedor, que é simplesmente e unicamente lamentar ou reclamar, ou não usar esse problema como uma oportunidade de construir alguma oportunidade. Então, como eu já comentei, empreender é um comportamento, e esse comportamento ele pode ser relacionado e pode ser utilizado para construir empresa, para construir negócio, né? Com certeza, falando de educação financeira, falando de investimentos, com certeza, hoje, a melhor forma de se construir ativos e construir patrimônios é, de fato, empreendendo, mas também ele pode ser utilizado em qualquer outra área, né? Você pode empreender, ou seja, você pode resolver problemas dentro, como eu já comentei, na política, em projetos sociais, dentro do seu emprego, né? O intraempreendedorismo, que também está muito em evidência nos dias de hoje. Enfim, em resumo, eu acho que empreender, de fato, é um comportamento, e as 7 habilidades, né, que nós comentamos agora nesse podcast, elas são habilidades que ajudam a desenvolver e a fomentar um empreendedor. Então, por isso que é indispensável um empreendedor. A proposta do meu livro, inclusive, é, de fato, despertar para esse espírito empreendedor, despertar para esse comportamento empreendedor, e para isso, você precisa desenvolver algumas habilidades que não foram desenvolvidas, até porque, novamente,
o sistema de educação nos molda para sermos empregados, aí de novo também em relação ao comportamento, nos molda para pensarmos, para questionarmos e para enxergarmos o mundo como empregado. Nós precisamos sim desenvolver essas habilidades, essas novas habilidades, todas elas contribuem para esse comportamento, que é enxergar o mundo sobre uma nova ótica, que é de fato empreender. Seja lá em qual área, em que mercado, em que tipo de trabalho você vai utilizá-lo. Então essas foram as principais mensagens, os principais insights do livro O que a Escola Não Nos Ensina, do João Cristofolini. E para encerrar, João, você tem mais alguma conclusão ou mais alguma ideia que você gostaria de deixar a respeito do seu livro? Bom, Gustavo, acho que é importante a gente entender, e esse é o objetivo do livro, é fazer perguntas e não dar resposta, e entender que o mesmo que nós estamos falando aqui sobre o livro, nesse episódio, sobre a escola, sobre o modelo de educação, nós precisamos entender que o mundo como um todo está mudando. O modelo de educar está mudando, o modelo de aprender está mudando, o modelo de empreender, de trabalhar, de viver, enfim, tudo está mudando, né? Nós estamos passando, de fato, por um momento de mudança e é importante que nós começamos a refletir e questionar sobre isso. Será que aquilo que funcionou há um tempo atrás ainda funciona hoje? Será que realmente eu preciso seguir esse caminho tradicional porque a sociedade me impôs ou porque ciclano fez isso? Essa reflexão que é importante nós termos em relação à educação, em relação ao seu estudo, em relação ao seu trabalho. E quando você começa a ter, de fato, esse questionamento, essa reflexão, esse senso crítico, de fato, com as coisas, você começa a abrir a sua mentalidade para novas coisas, entendendo, de fato, que o mundo está mudando e ficando aberto para buscar novos caminhos, novas soluções. E essa é a minha proposta, essa é a proposta do livro. E espero aí que tenha deixado um pouquinho dessa semente de questionamento, de reflexão, para quem está nos ouvindo também. E por último, logicamente, não deixar de aprender, não parar de aprender nunca. Muitas pessoas me perguntam quando que eu pretendo voltar a estudar, já que eu abandonei o sistema de educação tradicional. E eu sempre respondo que eu nunca parei de estudar, né? Estudar, como nós comentamos, é um processo sem fim, e eu espero que você que está nos ouvindo possa entender de fato isso e possa cada vez mais continuar no seu processo de aprimoramento como pessoa, como indivíduo, como empreendedor ou no trabalho que você desenvolva. Maravilha, então, legal, muito bacana. Esse foi o livro O que a Escola Não Nos Ensina, do meu amigo João Cristofolini. Com certeza, leitura obrigatória para todos aqueles que desejam aperfeiçoar a sua vida como empreendedores. E me despedindo aqui de Dubai, gostaria de deixar apenas alguns recados, que o nosso site do ResumoCast, www.resumocast.com.br, já está no ar. Lá você pode acessar os episódios todos, você pode acessar conteúdos complementares e também pode assinar o ResumoCast através do SoundCloud, através do iPhone, do Android. Temos os links para baixar os aplicativos por Android, tanto no site quanto no SoundCloud. E também temos o nosso grupo do Facebook, onde deixamos insights, participamos de algumas discussões, tópicos a respeito do livro. E o ResumoCast, ele vai ao ar toda segunda-feira pela manhã. Então, toda segunda-feira você terá um episódio novo, um livro sobre negócios e empreendimentos estará disponível para você aqui no ResumoCast. Eu me despeço então diretamente aqui de Dubai. Um grande abraço a você e até o próximo episódio. Maravilha, Gustavo. Eu que agradeço. Foi uma honra aí conversar hoje especificamente sobre o meu livro e nos revemos aí no próximo episódio discutindo sobre mais um livro para empreendedor.
Muito obrigado e até o próximo encontro. Se você gosta de assistir vídeos gratuitos sobre livros para empreendedores, sabia que já estão disponíveis no canal do YouTube do Resumo Cast os resumos dos livros em vídeo dos últimos episódios da temporada 3? Basta abrir o seu aplicativo do YouTube ou o site do YouTube no seu computador e procurar pelo nosso canal digitando Resumo Cast. Te vejo por lá.